Olá, estamos aqui novamente no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, na exposição Ressurgência, o 11º Entre Artes. Hoje entrevistando o artista, fotógrafo Luiz Behring, participante dessa nossa exposição. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Ana? Perfeito. Estamos aí. Então, vou falar um pouquinho sobre a trajetória do Luiz. O Luiz é formado em fotografia pela City Polytechnic School of Arts de Londres e segue para a Espanha, onde viveu por 8 anos, trabalhando para diversas revistas. Sempre desenvolvendo trabalhos autorais, realizou diversas exposições em Madrid e Londres. De volta ao Brasil, Luiz se dedica à fotografia de fine art e a projetos e séries autorais expondo em galerias e centros culturais do Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo. Então, Luiz, fale um pouco sobre a sua formação e a influência que a vida no exterior teve sobre o seu trabalho. Sim. Então, eu comecei na fotografia muito cedo, com 13 anos, né? Mas depois de alguns anos já batalhando e trabalhando e aprendendo muito aqui no Brasil, eu senti uma necessidade muito grande de buscar uma formação em fotografia. Nessa época, né, eu estou falando aí da década de 80, 88, mais ou menos, a gente não tinha tantas escolas de fotografia, né? Então eu sigo para Londres, já com um plano específico de estudar em uma escola, né, que era a City Polytechnic, né? E lá eu me coloco lá, chego uns 4 meses antes, né, de começar o curso, né, e consigo a matrícula e começo a batalhar. A importância de estar lá em Londres, né, que sempre foi uma capital das artes, né, foi bastante grande, porque você acaba tendo acesso a muita coisa que você aqui no Brasil, na época, não tinha, e hoje também a gente ainda não alcançou esse nível, né? Então eu tinha assim muita coisa para fazer, muita coisa onde aprender. Então e conhecendo pessoas de diversos lugares do mundo, né? Londres acaba sendo uma capital mundial, né? Então isso tudo favorece muito esse contato, né? Com esse outro mundo, esse mundo novo, favorece muito a você aprender, né? Então foi não só a experiência minha de vida, vivendo em Londres e trabalhando também, porque eu trabalhava em Londres, né? Mas também na escola. Quando eu entro na escola, essa turma, né, a qual eu fui fazer parte lá, né, eram de diversas nacionalidades, né? Então a gente tinha ali contato com outros olhares, outras maneiras de ver o mundo, e todo mundo com essa comunhão da fotografia, querendo aprender, né? E é curioso também que essa escola de fotografia que eu desejava, né, que é a City Polytechnic, era uma escola de artes. Então não era uma escola de ofício de fotógrafo. Eu não entrei lá para aprender como fazer uma foto para determinado mercado, né? E sim, não, era uma escola bem libertária, onde o que se falava ali era de arte, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Devo muito lá, não só a Londres, como depois a Madrid, né? Porque eu vou morar em Madrid. E essa experiência em Madrid foi até mais rica, né? Que foram quase 10 anos em Madrid, vivendo e convivendo na classe artística, né? Que foi uma experiência rica por conta de eu ter acesso a isso, né? Não só pelas exposições que eu fiz, né? Mas também o núcleo que eu convivi lá, que era um núcleo de artistas, poetas, pintores. Então, nesse caldo, a gente conseguiu aprender bastante. E dessa maneira você consegue construir um repertório próprio, né? Uma linguagem própria, né? Que eu já vou, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, falando da exposição Ressurgência, que é onde a gente está aqui, a partir da proposta curatorial de interpretar o fenômeno da ressurgência, né? Que foi a proposta que a gente fez para você. Como é que você pensou, né? Como é que você chegou à conclusão para criar essa série, né? O que te motivou? Então, foi bem curioso tudo, né? Tudo começou na nossa conversa, né? Isso. Quando você me explicou qual era a proposta, né? Da curadoria, né? E quando você me falou da questão da ressurgência como renovação, né? Mas fazendo analogias à história da cidade, né? E sabendo que a exposição seria no próprio MAC, né?
E aí eu me recordei muito, até de uma coincidência que eu tive na minha vida, que eu estive aqui numa viagem que eu fiz de visita ao Brasil, na época que eu morava fora, coincidi com a inauguração do MAC. Aí estive aqui, me lembro do Oscar aqui, me lembro do Oscar lá na Gruta de Capri, onde eu apertei a mão dele e tal. E quando veio a ideia, poxa, se o próprio MAC simboliza uma ressurgência de Niterói, né? O próprio MAC é um símbolo disso e que valeria a pena encaixar com o estilo de trabalho que eu já faço, né? Que eu também estava preocupado com isso, né? Poxa, eu tenho que levar algo que tenha a minha digital fotográfica, né? E eu venho já, desde que eu voltei a morar em Niterói há 5 anos, eu venho fotografando o MAC, porque acaba que ele é um ícone importante, né? Então encaixou tudo e eu parti para isso. Eu falei, bom, vou levar o MAC para dentro do próprio MAC, né? Mas não vou levar como uma abordagem arquitetônica do prédio, porque eu acho que isso já existem trabalhos magníficos feitos, né? Ele é um prédio fotografado por todo mundo e belamente fotografado. Eu quis trazer a figura, o ícone, né? O museu, mas junto sempre, ou quase sempre, com a vida do niteroense, associando a paisagem a esse cotidiano. O que o MAC representa nesta paisagem, mas junto com o elemento humano, que é uma preocupação que eu trago sempre nas minhas fotografias, né? O que me interessa mais na paisagem é a inserção do humano nela, né? Então, a proposta foi essa. E continuando nessa questão que a gente está falando da sua poética, o seu trabalho sempre nos remete a uma história ou um estado de espírito. Então, continuando isso que você estava falando, fala um pouco mais sobre essa sua inspiração e de que maneira que você constrói essa narrativa plasticamente, através da foto, da lente, né? Exato. Então, eu até tenho um termo, né, que é o título dos workshops que eu faço, né, que é a poética do olhar. Essa poética do olhar, para mim, simboliza, né, ou veio simbolizar, ou veio teorizar, né, porque eu acho que é importante também o fotógrafo tentar, né, no meu caso, teorizar sobre o trabalho, até para desenvolver esse trabalho, desenvolver as séries, né, que são coisas que eu estou sempre ligado em desenvolver diferentes séries. Então, a gente vai desenvolvendo essa abordagem, que, no meu caso, tem muito a ver com poesia, né? Tem muito a ver com a colocação dos elementos no enquadramento para formar um diálogo, formar uma expressão, né? Comunicar algo, né? Então, eu chamo isso de poética do olhar. E, basicamente, eu tento trabalhar planos diferentes, né? As pessoas tentam, às vezes, nesses workshops, me perguntarem, mas como que você formula a tua imagem? De uma maneira como grandes fotógrafos fazem, não é uma coisa exclusiva do meu trabalho, obviamente que não, mas trabalhando planos diferentes e juntando esses planos, as analogias ou as comunicações possíveis que o primeiro plano, o segundo e o terceiro podem ter, né? Eu tenho uma explicação que para quem me acompanha já conhece, né? Que é que quando eu vejo uma situação onde eu tenho já um primeiro plano bem resolvido, ou um segundo, ou digamos assim, eu tenho 2 planos resolvidos, que podem ser o primeiro, o segundo, ou o segundo com o terceiro, isso dá igual. Mas quando eu me deparo com uma situação, um ângulo, que fotografia é ângulo, é você buscar aquele ângulo, a luz certa, fotografia basicamente é isso. Mas eu me deparo com 2 planos já bem resolvidos, eu sento e espero. Eu penso sempre dessa maneira, eu vou sentar aqui e vou esperar, porque algo vai acontecer. E a fotografia acontece justamente nesse momento, que você está no lugar, e as pessoas, mas você está sempre no lugar certo, na hora certa. Sim, mas é planejado. Não é uma coisa assim, que eu sou o mais sortudo do mundo, que eu vejo algo passando e fotografo. Não, eu já estou ali preparado, a câmera está preparada, está fotometrada, eu fico testando para ver se a luz está certa, faço várias fotos antes de fazer a foto definitiva. Então, a poética do olhar é um pouco isso. Eu tento desenvolver, é uma linguagem difícil, porque, ao contrário, não que seja fácil, né? Mas ao contrário de uma linguagem escrita,
onde você formula um pensamento e coloca em palavras, né? Eu acredito, não sou escritor, mas acredito que essa ferramenta que são as letras favorecem a você passar uma mensagem. A imagem não, a imagem é uma coisa mais amorfa, você tem que, de alguma maneira, você tem que estar ali muito concentrado. E muitas vezes, o fruto desse tempo que eu disponho para fazer a foto, basicamente sai uma mensagem muito imprevisível. Então, essa é uma linguagem também imprevisível, mas aí também cabe uma certa magia, né? A gente sai para fotografar e não sabe com o que vai voltar, né? Um pescador que não sabe o que vai trazer, né, para casa, né? Que tipo de peixe ou o que vai acontecer nessa pescaria. Então, é um pouco isso. A fotografia tem essa áurea, né, mágica que eu tento, de alguma maneira, decifrar, né? Mas é um caminho longo e eu estou aí só ainda percorrendo. Essa sua analogia foi muito boa, eu acho, porque você fala de mar quase que o tempo todo e aí você meio que fala do imprevisto, né? Do que o mar vai oferecer para você naquele momento. Sim. Muito bonita a sua analogia, tudo a ver com a exposição. Vou continuando a falar sobre a sua foto. Eu queria que você falasse um pouco, agora você falou da sua poética, né? Queria que você falasse um pouco da questão técnica, porque hoje em dia a gente tem a fine art, né, como forma de fotografia, né, e como forma de impressão também. Eu queria que você falasse um pouco, porque as pessoas, como a gente já conversou, confundem, né, um pouco as coisas. E, enfim, é isso. Eu queria que você falasse um pouco isso, sobre a técnica sua de impressão e sobre o que é, afinal de contas, a fotografia fine art. Ótimo, ótimo. Porque o termo fine art, né, ele é hoje utilizado duplamente, né? Ele é utilizado para impressões fine art, né, e para fotografia fine art. Então eu vou começar a falar um pouco sobre a impressão fine art, que é uma coisa que eu pratico, né? Hoje eu tenho, como na época do analógico, né, do negativo, né, quase todos os fotógrafos imprimiam o próprio trabalho, pelo menos em preto e branco. Quando era preto e branco, todo mundo tinha um laboratório preto e branco em casa, né? E com o advento do digital, né, que várias facilidades vieram, né, de tratamento de imagem, que é uma coisa que eu gosto muito, mas veio, nos últimos 15 anos, veio a novidade que é a impressão fine art, né? E hoje eu tenho uma impressora, então eu tenho controle voltei a ter o controle sobre o meu trabalho, coisa que teve um momento que quase todo mundo perdeu esse controle, né? Então hoje a gente tem esse controle novamente, né? Eu faço a fotografia, eu trato a imagem, depois eu imprimo. Então eu tenho esse controle todo, que em todas essas etapas tenha as possibilidades, né? Então você tendo o controle é sempre melhor. E o que é fine art? A impressão fine art. Basicamente, são impressoras que usam tinta de pigmento mineral. Isso usando papéis de pH neutro e com qualidade de cabeça de impressão muito superior de uma impressora comum. Então, o que você consegue? Você consegue fazer uma impressão que vai durar no tempo, porque o pigmento mineral já não existe mais possibilidade de reação química. Quem é das antigas em fotografia sabe que quando a gente imprimia uma foto quimicamente, né, no processo tradicional, o vermelho desaparecia rapidamente, porque a reação química continua. Já agora, com a impressão fine art, essa reação não existe. Então, as cores ficam vivas durante muito tempo. Os fabricantes dizem que duram 250 anos sem desbotar. Claro que a gente ainda não comprovou isso, mas enfim. Daqui a 250 anos, né, para saber. Mas o efeito que o fine art deu no mercado de fotografia foi imenso, porque hoje a fotografia é muito mais valorizada como arte, porque é algo que perdura no tempo. Você pode comprar uma fotografia e aquilo ser algo que vai se valorizar, algo que você, em última instância, vai deixar de herança, porque é um patrimônio, né? Então, a fotografia alcançou hoje um grau que antes, na fotografia analógica, ela ainda não havia alcançado, por conta da impressão fine art, né? Agora, quando a gente fala de fotografia fine art, já é o mesmo termo, mas utilizado para outra coisa. A gente está falando de uma fotografia artística, uma fotografia que valoriza a expressão pessoal, ou fotografia contemporânea. Aí vai existir vários
vários termos que durante esse período a gente utiliza e que hoje a gente utiliza muito fotografia fine art, que é digamos assim, o território onde a fotografia é libertária. Você pode fazer o que você quiser, né? Porque é o território da arte fotográfica. Você não é um fotojornalista fazendo trabalho, você não está fazendo a cobertura de um evento, você está fazendo o que um pintor, quando olha para uma tela em branco, faz. É ter a total liberdade de escolher o tema e fazer o que quiser, né? Inserir objetos, tirar objetos, tratar a imagem, mudar a cor, tudo isso é permitido, porque esse é um território artístico, né? E não que isso seja novidade na fotografia, porque também é interessante dizer que desde que a fotografia foi criada, sempre existiu essa, digamos assim, essa luta paralela, né? A fotografia herdou da pintura a obrigação de reproduzir o real, né? Os pintores se libertaram, né? Até um fato curioso, né? Não é uma mera coincidência que a primeira exposição dos impressionistas foi no estúdio de um fotógrafo Nadar, em Paris, né? Porque eles, jovens ainda, né? Os impressionistas jovens, eles falaram, olha, a gente tem que tentar fazer um tipo de pintura diferente, porque a fotografia vai ocupar esse espaço, né? E os fotógrafos, de alguma maneira, foram aprisionados, num primeiro momento, a essa responsabilidade sobre o real. Mas, desde então, existem trabalhos desde lá, no início da fotografia, onde tinham artistas fotógrafos que tentavam se libertar disso, né? A gente vai ter, anos depois, o Man Ray como um expoente desse tipo de fotografia artística, e vem isso no decorrer da história da fotografia, como um paralelo junto à fotografia documental, à fotografia de arquitetura. Essa fotografia artística vem acompanhando. Só que hoje, com o advento do digital, essas facilidades chegaram mais de uma maneira maior, né? Hoje, o que a gente faz hoje num software de tratamento de imagem era o que a gente tentava fazer no laboratório. Só que no laboratório era muito difícil. Então, eu quando me encaixei na fotografia digital, ainda nos anos 90, eu estava morando na Europa, já comprei minha primeira câmera digital, eu vi ali uma oportunidade imensa de se fazer daquilo uma ferramenta para a expressão. Então, a fotografia fine art é bem diferente do conceito de impressão fine art, né? É legal deixar esses dois conceitos bem claros. Isso é ótimo, né? Instrutivo até. Então, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito do seu trabalho, a respeito da sua produção, quais são os seus objetivos daqui para frente? Mais alguma coisa para nos dizer? Então, deixo aqui o convite, né, para essa grande exposição que eu estou participando, mas que estou acompanhado por outros dois grandes fotógrafos e o arquiteto que fez aqui o projeto, né? Nós vamos estar abertos aqui até julho, né? Aqui no MAC de Niterói, e eu acho que vale muito a pena, não só pela nossa exposição que está linda, mas também até um passeio por esse museu magnífico, né? Que é sempre um prazer estar aqui, né? E sobre planos, sim, eu estou nessa luta, né, de arte no Brasil, que é uma luta árdua, né, mas que a gente, com muita vontade, a gente vai colocando ela para frente, né? E convido todos novamente, venham aqui na exposição, tá bom? Luiz, muito obrigada, agradeço muito. Enfim, pessoal, quem gostou do vídeo, dá o like, se inscrevam no canal Cacau Dias e venham visitar a exposição Ressurgência aqui no Museu de Arte Contemporânea. Meu nome é Ana Chic, eu sou curadora da exposição, eu não me apresentei no início. E vai ser ótimo ter vocês aqui visitando essa nossa mostra. Um abraço a todos.